Sou Ana Maria e o meu marido. Peter. Somos da Dinamarca, um pequeno país na Escandinávia, Norte Europa. E queremos compartilhar com vocês uma pesquisa que fizemos sobre o banimento das Testemunhas de Jeová e também a história de trás do banimento e também algumas informações sobre o preso dinamarquês Dennis Christensen. Como o Dennis Christensen é dinamarquês, decidimos fazer uma pesquisa sobre o tópico o banimento das Testemunhas de Jeová na Rússia e o porquê. A apresentação é resultado da pesquisa e as nossas conclusões. Lembre-se sempre de fazer as suas próprias pesquisas. Seja crítico. O Dennis mudou para a Rússia em 2003 e teve o seu próprio negócio e casou com a sua esposa russa Irina. Ele foi preso 25 de maio de 2017 num salão de reino durante uma reunião, acusado de organizar extremismo de uma organização extremista. Depois de 20 meses, foi condenado a 6 anos de cadeia. Não por perseguição de religião ou extremismo, mas porque o dinamarquês e outros membros violaram a lei russa, diz o presidente do Supremo Tribunal da Rússia, Vyacheslav Lebedek. A mãe de Dennis, Susanne, conta que o filho a virou as costas 27 anos atrás, quando ela foi desassociada, por declarado a um ancião de que se os seus filhos foram precisar de uma transfusão de sangue, ela não o negaria. Foi como um inferno, mas ela não pôde voltar à religião, porque ela não queria viver uma mentira. Ela não entende como o filho pode sorrir e estar contente, como preso, e está com medo de que ele se considere um mártir. Na Rússia, o conselheiro anticulto, especialista do Ministério de Justiça, Alexander Dworkin, que estudou nos Estados Unidos, olhou para a história. No passado, as experiências que as autoridades em várias partes do mundo tiveram com o extremismo das testemunhas influíram e causaram as ações drásticas que decidiram tomar na Rússia. Em Malawi, o presidente Banda soube dos tumultos que houveram nos anos 1920 e 30, com centenas de mortos, causados de profetas testemunhas de Jeová. Então, quando as testemunhas mais tarde foram desafiar o presidente e as autoridades não queriam confrontações e tomaram ação. A história também nos mostra a provocação à Igreja Católica e os desafios ao sistema legal, sendo uma sociedade na sociedade, com um sistema legal em forma de anciãos que julgam até em casos de homicídio. Na Rússia, durante o comunismo, as testemunhas operavam da Alemanha e entraram na Rússia, dividindo-se em grupos menores e criaram tumulto. Em caso de banimento, são treinados em fazer redes que funcionam da mesma maneira de um sistema legal, levando uma infraestrutura com qual as testemunhas de Jeová trabalhavam, espalhando informação e publicações religiosas e apoio financeiro. Sanderson, o membro do corpo governante da Torre de Vigia, estava presente na Rússia poucos dias antes do banimento para apoiar e encorajar as testemunhas. Ele teve também um encontro com a Congregação Cristã das Testemunhas de Jeová, que protege a organização em situações de acusamentos contra a sociedade. Presumimos que o Sanderson deu instruções para as testemunhas
de como deveriam relacionar-se para com o banimento, que possivelmente causou as prisões e alegações de tortura. A nossa investigação do tópico mostra que a história se repete em exemplos do passado de Malawi e Moçambique. As decisões e instruções da sociedade Torre de Vigia causam sofrimento desnecessário. O banimento russo é, na verdade, contra o negócio ou organização Torre de Vigia. Não é proibido crer e adorar Jeová, sob condições particulares. Mas parece que a sociedade não aceita que o banimento seja contra a organização e não o indivíduo, fazendo grande caso, mesmo sacrificando a vida e o bem-estar dos seus membros. Por exemplo, as alegações de tortura não deve nunca ser aceito, mas se a fonte de informações de tortura só for da porta-voz da sociedade Torre de Vigia, fará as alegações desonestas. É bom de lembrarmos de que é muito importante para a sociedade Torre de Vigia aparecer como mártires e perseguidos como o único povo verdadeiro de Deus. É interessante vendo o documento judicial escocês de 20 de dezembro de 1939. Esse documento mostra muito bem o extremismo da sociedade Torre de Vigia. O acusado acredita que todas as organizações mundanas são organizações do diabo, Satanás, incluindo o tribunal presente, e que as testemunhas de Jeová são os únicos verdadeiros cristãos do mundo, com a aprovação de Jeová, e que ele preferia e estava preparado a sacrificar a sua vida ou ser preso, como os apóstolos, ser crucificado ou baleado, do que ser parte de uma organização do diabo. Presumimos que são os mesmos pensamentos que passam pela cabeça do dinamarquês Dennis Christensen.